Olá você, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Setcast. Eu sou a Deise Feitosa e estou aqui hoje para trazer algumas novidades e uma convidada muito especial. Mas antes disso, eu queria falar de uma entidade que você já conhece, mas não custa a gente reforçar que a SET é uma associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócio, a SET acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz aqui para você. Você quer saber mais de novidades a esse respeito? Então vem aqui para a SET. E o Setcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam as suas experiências, suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios, mídia e entretenimento em geral. Mas também não é só isso, você já sabe, né? Acompanhe nossos episódios e se atualize, aprenda, se divirta, se emocione. Enfim, fique com a gente. E para saber mais sobre a SET e se associar também à SET, por favor, acesse set.org.br. Bom, como eu falei, né? Também, como sempre, como é de praxe, temos uma convidada muito especial hoje em nosso programa, nesse episódio do Setcast, que vai falar sobre esse universo do audiovisual, do cinema brasileiro. E queria dar as boas-vindas à nossa convidada, mais que especial, Cristina Fantato. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada, Deise. Obrigada, Sete. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. A gente sabe que você tem muito a contribuir aqui com as nossas discussões, com as nossas... E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Conta para o nosso público quem é a Cristina Fantato, que hoje, né, atua na Migdal. E conta um pouquinho mais sobre a tua trajetória, para que o nosso público possa conhecer um pouquinho mais o que te trouxe até aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, hoje eu sou produtora executiva e criativa na Migdal. A Migdal é uma produtora de audiovisual brasileira, bastante conhecida por diversos sucessos de bilheteria. Mas para chegar até aqui, né, eu estudei comunicação social na SPM aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas sempre fui muito ligada ao universo das artes, ao teatro, às artes visuais. Então, na época que eu estava me formando, coincidiu um pouco com a época em que surgiram as leis de incentivo no Brasil, em que teve aquele boom, e que as empresas, as marcas começaram a ver na cultura, no esporte também uma ferramenta de marketing e comunicação. E aliada aos benefícios fiscais, começaram a fazer investimentos, e eu acabei me interessando bastante por essa área, porque juntava o que eu tinha estudado com o que eu sempre gostei. Tentei me especializar um pouco, fiz alguns cursos aqui no Brasil e acabei encontrando uma pós-graduação em gestão cultural na Espanha. Fui estudar lá e isso trouxe uma perspectiva até maior da gestão de empresas culturais, de investimentos, a união do investimento público com o privado, vários modelos de gestão de instituições, museus, projetos de várias áreas culturais. E aí eu realmente encontrei um caminho que eu me apaixonei, voltei para o Brasil, fui trabalhar alguns anos com artes visuais, trabalhei no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E dali eu migrei para o audiovisual e não saí mais. Porque eu falo que o audiovisual é onde todas as artes se encontram e é uma indústria, né? É um lugar em que tem um mercado, que tem uma indústria, tanto envolve valores e financiamentos complexos e traz resultados também de um tamanho, né, que fala com todas as pessoas, entra na casa das pessoas, então tem um volume de repercussão, de retorno, de tudo assim que me encantou. Então eu comecei nessa área como uma produtora, parecido com o que eu faço hoje, uma produtora independente, mas com documentários, videoartes. Na época tive a oportunidade de produzir o documentário dos Titãs, um outro documentário com o Dr. Drauzio Varela, que foram projetos que
acabaram também indo para o cinema, foi muito legal. E dali, como produtora independente, eu pulei para um estúdio. Fui trabalhar na Fox e na Warner durante 10 anos, lidando com os investimentos desses estúdios nas produções brasileiras. E ali foi uma outra perspectiva, uma perspectiva muito de indústria, realmente, que foi muito interessante, porque convivia também com os lançamentos internacionais, com os exibidores, com todas essas questões da mudança do cinema para o digital. Eu, além da produção, junto com as produtoras brasileiras, tinha toda também uma janela ali para o mercado de distribuição e exibição no Brasil e no mundo, né? Porque eram empresas internacionais. Então foi uma experiência muito interessante. Pude trabalhar com quase todas as produtoras brasileiras em projetos com foco em cinema, ficção, longas metragens, que foi muito legal também. A gente ali conseguiu resultados de bilheteria super interessantes. Era uma época que o cinema brasileiro estava bastante... tinha muito incentivo, o público, né, começou realmente as grandes comédias, os filmes de ação, a gente tinha ali uma constância, uma frequência de filmes que faziam um resultado. Então, foi uma época muito feliz assim, para o cinema brasileiro. Depois desses 10 anos, eu voltei para as produtoras, fui trabalhar numa produtora aqui de São Paulo, liderando a área de desenvolvimento de projetos, especificamente, né? A gente fala desenvolvimento, essa fase em que o projeto está no roteiro, é a porta de entrada dos projetos nas produtoras, então selecionar onde que a gente vai investir, quais os projetos que vão ser desenvolvidos, e a contratação dos talentos, dos roteiros, até eles ficarem prontos para filmar. Foram 5 anos. E aí, nessa fase, além dos filmes, eu tive uma experiência também com séries, que coincidiu com essa era do streaming. E era uma produtora que tinha bastante volume e que trabalhava bastante para os streamings. Então, eu cheguei a fazer séries que tiveram 4 temporadas, séries que tiveram bastante sucesso de público, para vários players diferentes. Também foi muito interessante, porque ampliou bastante essa experiência que anteriormente tinha sido mais no cinema. E hoje, há um ano, estou na Migdal na produção executiva de projetos para cinema e TV, um pouquinho mais de ponta a ponta, acompanhando toda essa parte, tanto do desenvolvimento, financiamento, até o final dos projetos. Não tanto no dia a dia da filmagem, mas olhando para uma quantidade grande de projetos ali, de uma carteira de projetos, que também é muito legal, porque é diverso, né? Tem projetos com muitas características, assim. Nossa, quanta história! Quanta história, quanta Falei história! muito. A Cristina falou muito bem. Acho que você acompanhou momentos emblemáticos, importantes aí da história do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro. Como é que você se sente, assim, de poder ter feito parte de tudo isso? É um prazer, assim. Eu amo o meu trabalho, eu adoro o que eu faço. Acho que muitas pessoas que trabalham nessa área realmente são muito ligadas. A gente desenvolve uma ligação aos projetos, muitas vezes eles ficam anos com a gente, né? Desde o momento em que a ideia chega até o momento que ele é lançado, são muitos anos. Então, a gente se apega muito às ideias, aos projetos, né? O cinema, a TV. E acompanha o sucesso daquele projeto. E torce, né? Então, é muito gratificante mesmo. E cada projeto tem um universo fascinante também, né? Cada autor, É importante também a gente aprender a entender a vocação de cada projeto, né? Você tem acesso a multiversos, né? Diferentes autores, sim, projetos, sim, então são experiências. Acho que você não cansa nunca. Exatamente. De atuar nessa área. É isso. E conta um pouquinho. Você falou do teatro, da tua aproximação com a arte, você até deu uma pinceladinha aí como é que foi a tua experiência com o teatro? Porque, de certa maneira, pelo que eu sinto, é isso que te inspira e que, de certa maneira, te contribuiu para desenhar essa tua trajetória. Foi uma paixão de quando eu era jovem, mas que, de alguma forma, ele
traz, né, interesse pela dramaturgia. Foi ali que eu comecei a ter primeiros contatos com frente das câmeras, trás das câmeras. Ainda não imaginava que eu trabalharia com isso a vida toda, mas é a picadinha inicial ali E que te impulsionou, né? e que fez você construir toda essa trajetória. Que o coração bate, a gente tenta seguir, mas aí a gente fica tentando também achar uma forma de conciliar com uma profissão que também traga outras perspectivas, né, conciliar com a vida prática. Sim. E acho que foi um pouco essa busca. Então a arte está na veia. Tá em tudo. Agora vamos lá. Cristina, você falou de lei de incentivo. E as pessoas, a gente sabe que quando elas veem os filmes, quando elas veem as séries na TV, elas nem imaginam como é que esses projetos eles nascem. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pro nosso público, como é que se dá essa fase embrionária de um projeto até de fato ele se concretizar. Conta assim pra gente como é que funciona esse processo. Fala desse processo pra gente. Um projeto ele pode nascer de várias formas, né? Ele pode nascer de uma vontade de um autor de falar sobre um tema ou de contar uma determinada história, às vezes muito ligada a uma experiência pessoal, a um ponto de vista, né? Que é esse projeto mais autoral que a gente diz, ou que tem essa liderança artística muito forte. Outra possibilidade são adaptações de livros, que são muito comuns, principalmente, né, no cinema americano, mas que a gente também já fez muito, é uma vontade de adaptar uma história que já é de sucesso ou que tem uma força para o audiovisual. Outro caminho e que mais na televisão e no streaming, o streaming que possibilita isso muito hoje em dia, que consegue lidar com dados de audiência, muito mais televisão e streaming, que conseguem detectar hoje em dia demandas. Um projeto pode nascer, eventualmente, para atender uma demanda que foi identificada de um público, de uma determinada faixa etária, pode nascer daí. O que a gente vê acontecer muito hoje também, né? O tal do algoritmo, ou o tal das pesquisas de redes sociais, etc. Hoje tem uma tentativa de tentar encontrar o conteúdo que atenda uma demanda específica de um grupo de pessoas. Hoje isso é mais fácil do que era há muitos anos atrás, né? O cinema sempre tentou fazer as pesquisas de audiência e tudo, mas, enfim... Outra possibilidade é uma busca constante também por propriedades intelectuais que são fortes, né? Personagens, enfim, histórias reais, que tem muito apelo com a audiência, biografias, histórias de crimes reais, que a gente chama um pouco desses projetos que são propriedades únicas, né? Fortes, que as pessoas já têm uma memória daquilo e vão assistir para ver como foi, tem uma curiosidade. Esses projetos hoje são muito valorizados, porque eles já vêm com uma relevância que passa na frente de muitos que... né, as histórias originais, isso, muitas vezes elas precisam ter um olhar de um autor para virarem algo especial, uma assinatura, uma marca que as pessoas já identifiquem, falem, gosto dos filmes desse diretor e tal, né? Então, e a partir daí, cada projeto vai seguindo um pouco o seu caminho. Aí a gente primeiro tem que contratar um roteirista que saiba ou adaptar, ou que queira contar aquela história, ou que, né, já tenha trabalhado com aquele gênero. Às vezes é uma comédia, às vezes é um drama, às vezes... Então, mas o primeiro passo é sempre trabalhar muito no roteiro, né? O roteiro é a base de tudo. E muitas vezes também é muito comum que às vezes os filmes passem por essa fase de desenvolvimento e depois não aconteçam, porque não resultou num roteiro ou
em algo que seja o distribuidor, seja a plataforma, seja a própria produtora, ache que chegou num lugar em que dá para filmar. É muito comum, né? Até dizem, os estúdios desenvolvem muito e produzem uma pequena parte daquilo que eles desenvolvem. Então, porque o investimento na produção é muito grande. Então, esse momento de reavaliar é muito comum, né? E como identificar uma história que é potente, assim, que tem perspectiva? Essa é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que vale o Oscar. Essa é a pergunta que vale. Eu não estaria mentindo se eu te dissesse que é possível identificar. Muitas vezes você sente um cheiro, você acha que aquilo ali pode, como eu falei, às vezes você acha que pode resultar e não rende. Às vezes, de onde você menos imagina. E são muitos fatores, né? Eu acho que durante esse processo de desenvolvimento, cada escolha que você vai fazendo vai acrescentando uma camada ao projeto e vai aumentando ou diminuindo o potencial que ele tem, né? Então, a forma que você escolhe para contar essa história, a linguagem que você escolhe, o roteirista que você escolhe, o diretor que você escolhe, o quanto você tem para produzir, porque aí você pode fazer um grande filme ou um pequeno filme. Cada escolha dessa vai te levando e encaminhando o projeto para um lugar. Então, esse grande sucesso, ele é uma conjuntura feliz, uma feliz combinação de muitos fatores, né? Mas, assim, tem coisas que são importantes, né? O cinema precisa de dinheiro, né? Eu acho que uma produção com valor, uma produção com um valor, com uma campanha de lançamento, que também não adianta só você produzir. Você tem que divulgar, você tem que deixar as pessoas saberem, você tem que divulgar da forma correta, você tem que lançar na data correta, você tem que ter um bom trailer. Então, é uma combinação, mas fato é que dinheiro é importante. Precisa de recursos. Precisa de recursos. Claro, precisa de talentos. E tem uma questão também do timing, eu acho, sabe? O cinema brasileiro já sofreu muito com... O tempo que leva, às vezes, da ideia até o lançamento é muito longo. Porque temos questões de financiamento, demora. Então, aquilo que era relevante há 5 anos atrás, quando você lança, às vezes, é uma judiação, porque perdeu... Já não cabe mais no contexto. Já fizeram, já lançaram, aquela pessoa já não tem mais aquele lugar que tinha. Então, o streaming consegue ter um pouco mais de rapidez hoje, porque trabalha muito com recurso próprio. E quando vê que uma coisa dá certo, é muito rápido. Fez deu certo, vamos fazer o próximo. Esse timing hoje também é muito importante, porque tem muito conteúdo. Então, a tecnologia de coletar dados, de ter rapidez para produzir, tudo isso colabora para um bom resultado, na minha opinião. E agora conta para o nosso público quem que são esses players nesse processo de prospecção, definição de projetos para o cinema e para a TV. Quem quer começar, por exemplo, quem deseja começar nessa área, quem deseja levar avante um projeto audiovisual, por onde começar? Bom, estudando muito, assistindo muito, Não, mas vamos falando assim na cadeia, né? Uhum. Se você é roteirista ou diretor, a princípio você vai ter que se associar a um bom produtor, alguém que compre essa ideia e que, né, possa também investir um pouco. Todo começo de projeto exige um certo investimento, seja de tempo, de trabalho, de reescrita e financeiro, né? Eu acho que para você formatar um bom projeto, você precisa de tempo, de estudo, de leitura e tal. Então, tem a produtora. E os 99% de transpiração. Muito, né? Muito. Ideias boas tem muitas, mas as que... né? Você tem os produtores, aí você tem no lado da distribuição, o financiamento, né? Que aí tem muitas fontes, tem fontes diretas hoje do Fundo Setorial do Audiovisual, editais,
municipais, estaduais, federais, que são fontes diretas de financiamento público. Existem algumas fontes indiretas, que são os patrocínios, então as empresas que, através de um incentivo, direcionam uma parte dos seus recursos de imposto para os projetos. E existem também outros mecanismos que são ligados a acordos de pré-vendas, de licenciamentos, que são aí já acordos mais comerciais. Tem os distribuidores de cinema, tem as distribuidoras brasileiras e as distribuidoras internacionais, os estúdios. Os dois caminhos são muito interessantes. As distribuidoras brasileiras têm acesso a alguns tipos de incentivo e de recursos, as distribuidoras estrangeiras outros, mas praticamente todas têm possibilidade de investimento na produção. E depois, claro, tem que fazer um investimento próprio no lançamento. É importante que o projeto ele esteja também numa distribuidora que tenha condições de fazer um lançamento proporcional ao tamanho do projeto, né? A expectativa de retorno e tal. Quando a gente fala lançamento, é a campanha, quando vai para o cinema, é colocar o filme em salas de cinema para chegar até o público, e também conseguir vender o filme para as outras janelas, sim, seja no VAD, seja na televisão depois. E aí isso falando nos filmes, né? Os filmes também muitas vezes podem ser produzidos pelos streamings. Hoje a gente tem as plataformas, várias que atuam na produção de conteúdo brasileiro, algumas mais, outras menos, fazem filmes e séries. Uhum. Existe um modelo em que eles financiam a produção 100%, né, que são os chamados originais, que o projeto não vai para o cinema, o projeto estreia e fica no streaming, feito para o streaming, com as métricas, as contribuições criativas na produção, muito sob medida para a audiência daquela plataforma. E existe um modelo que é meio híbrido, em que eles licenciam, eles compram essa janela do VOD, do streaming, da assinatura, né, da TV, para serem exclusivos ou para serem a primeira janela depois do cinema. Então, o filme vai para o cinema e eles fazem uma aquisição daquele conteúdo para... Ufa, é um processo longo, bem difícil. Eu acho que cada projeto tem que ir encontrando um modelo de negócio que funcione, né? Depende um pouco do tamanho do orçamento, depende um pouco do... Tem algum projeto que você se orgulha muito de ter conseguido encampar, assim? Óbvio que eu acho que todos você encampou, mas tem algum que você... Como eu disse, assim, eu acho que todos têm uma coisa especial. Cada projeto é um universo mesmo, assim. Uhum. Mas eu acho que vai por etapas, assim, por fases, né? Essa fase que eu comentei do cinema brasileiro, na época que eu trabalhei na Fox, na Warner, a gente tinha grandes sucessos de bilheteria e lugares assim em que muitas vezes a gente arriscava um pouco e não era tão... talvez não tão... né, cada projeto... Assim, hoje a gente vê menos espaço para se arriscar, assim. Então, por exemplo, a gente lançou Nosso Lar, que era um filme com uma temática espiritualista, espírita, e que foi assim uma grande surpresa, que foi uma coisa que a gente teve que apostar e convencer, inclusive o próprio estúdio, e que hoje está se fazendo o 3, sabe? Muitos anos depois, que não era uma coisa comum. A gente fez Assalto ao Banco Central, que era uma história de roubo, né? Coisas que não eram ali só as comédias brasileiras. Eu acho que nessa época muita coisa começou a ser feita, alguns outros gêneros começaram a dar certo e abriu um pouco o leque para o cinema experimentar outras coisas que não só as comédias, né? Depois... ali na área de desenvolvimento, eu fiz
foi muito rico assim, participar de 4 temporadas da série Sintonia para a Netflix. São projetos que muita gente colabora, né? Principalmente as séries. Assim, eu participei de uma fase de desenvolvimento da segunda até a 5ª temporada. Mas é um projeto incrível, assim, 5 temporadas de uma série que retrata uma realidade muito específica da periferia de São Paulo, uma série jovem, que deu muito certo. Depois também a série do Senna, que, né, acredito que todo mundo tenha visto, que foi maravilhoso ter tido a oportunidade de acompanhar de perto. Né, todo mundo que passou por ali, porque tão grande, fez alguma contribuição, né? Foi bastante elogiada, inclusive, pela qualidade de produção. Sim. Né, brasileira, que aliás a produção brasileira a gente pode falar que o cinema brasileiro ele nasceu grande. Se você acompanhar as primeiras trajetórias do cinema brasileiro, a gente nasceu grande, foi encontrando o nosso caminho. Tem um cinema de cavação, quando os produtores também tentavam encontrar formas de se patrocinar na época, de fazer seu projeto acontecer. Em algum momento, talvez, com a concorrência internacional, aí fica mais difícil. Acho que a gente encontra algumas complexidades nesse processo, mas mesmo, né, todo o incentivo governamental para o cinema tem sido muito importante. Mas o que falta ainda, na sua opinião, Marina, para que a gente possa encampar de fato? A gente teve aí, por exemplo, uma bela grande novidade aí, com Ainda Estou Aqui, né, vencendo o Oscar. Qual que é o impacto, por exemplo, de um reconhecimento como esse, de uma premiação para nosso cinema e para que a gente possa crescer e se tornar ainda mais visível para o público internacional, inclusive nacional, porque muitas pessoas ainda têm preconceito do cinema que a gente produz aqui em nosso país. Eu acho que são muitos benefícios, né? Um reconhecimento desse, um selo desse. Primeiro que levou ao cinema muitas pessoas que não teriam ido. Só isso já é uma grande... sai daquele público que a gente sabe que esse filme é para esse público. O Ainda Estou Aqui saiu completamente desse primeiro público que a gente imaginaria que teria interesse e atingiu muita gente que talvez não fosse ao cinema há muito tempo ver um filme brasileiro. E com a cara do cinema nacional, inclusive. Exatamente, com a uma nossa temática de brasileira. narrativa, de linguagem. Completamente. Então isso já é maravilhoso. Eu acho que o cinema ele traz uma autoestima também, né? Não só para quem trabalha com isso, mas para o Brasil, para os brasileiros, uma coisa de orgulho do próprio país, Já que o futebol da minha cultura, do meu, sabe? Eu acho que isso são poucas coisas que têm esse poder, né? A cultura tem esse poder, o esporte tem esse poder, uma representatividade da nossa cultura para o mundo, do nosso talento, O Brasil tem grandes talentos, o Brasil tem um cinema maravilhoso, assim. Atores incríveis. Incríveis. Mas é isso, é difícil competir no quesito orçamento, né? Por mais talentosos que sejam, tem uma limitação, né? Quando você tem... E eu acho que esse filme ele prova que quando você tem um respaldo, quando você tem uma possibilidade, quando você tem uma campanha que valoriza e tal, os filmes podem voar muito longe. Muitos outros poderiam ter voado mais longe. Então, acho que a gente tem ainda essa questão da limitação orçamentária. Mas é isso, assim, eu acho que... E esse trabalho, né, internacional... que é feito, claro, você vê que nos festivais, que sempre tem produtores e realizadores brasileiros, mas são fenômenos isolados ainda, né? Que não é ainda como uma indústria organizada, né? Você vê, de repente, a Coreia, alguns outros países que conseguiram ter um plano de exportação, de produção, de formação de público, que é consistente. A gente ainda vive um pouco desses fenômenos isolados. A gente teve um caso de sucesso muito importante, que é quando a Embrafilme oferece esse suporte, esse incentivo ao cinema nacional. Foi um momento importante da nossa história.
Exatamente, a gente acaba ficando um pouco à mercê, né, de fatores políticos, do mercado, realmente. Recentemente foi um baque, né, tudo que aconteceu ali, a cultura sofreu bastante, pandemia e outros aspectos políticos. Então a gente acaba, né, caminha um pouco e volta um pouco, caminha um pouco e acabam sendo isso, iniciativas muito importantes. Acho que vem uma boa onda, né? Depois, inclusive, teve outros bons resultados agora. Teve Alto da Compadecida, teve que também é uma propriedade forte. Enfim, espero que continue. Isso aqui é um super Sim. sucesso também de bilheteria. A Migdal tem a alegria de ser a produtora de Minha Mãe é uma Peça da franquia, né? E que o filme, o 3, foi a maior bilheteria Da história do Brasil, com 137 milhões Isso. arrecadados aí. Exatamente, é um feito realmente, e é uma produtora que ao longo dos anos conseguiu não só esse, mas muitos sucessos de bilheteria, bastante focada em cinema, um cinema que comunica, que chega ao público, então realmente esse histórico é maravilhoso e a gente continua tentando manter, né, Agora, quando você falou dessa cadeia de produção e desse processo de prospecção e dos players que podem incentivar a nossa produção, você falou dos streamings, inclusive que hoje tem filmes que nem chegam a estrear no cinema. Tem sido um debate interessante hoje, que eu tenho escutado por aí, é o quanto o streaming ele também pode, entre aspas, atrapalhar o cinema, a experiência do cinema, essa cultura do cinema. Eu tenho percebido algumas discussões, alguns debates nas redes a esse respeito, que as pessoas têm ido muito menos. E aí eu sei que é complexo esse tema, né? Eu acho que se a gente olhar o streaming ou mesmo o cinema tradicional, cada um vai ter tem as suas vantagens, mas eu queria escutar a tua percepção a esse respeito. Porque, de certa maneira, as pessoas hoje elas acessam de uma maneira de modo mais acessível a produções que, de repente, elas teriam que ir ao cinema para acompanhar. Me fala um pouquinho como é que você percebe essas mudanças. Você que acompanhou, assim, importantes momentos da história nacional, do audiovisual brasileiro, como é que você percebe essas transformações que a gente vive hoje através da internet? Eu acho que a gente tem que ir aprendendo a tirar vantagem do que se apresenta. É um movimento que não tem volta, que está aí. As pessoas consomem audiovisual de outras formas, as pessoas consomem no celular, as pessoas consomem podcasts Então, assim, a gente tem que conseguir tirar disso o melhor. Não adianta. E são públicos complementares, são mídias complementares. Eu acho que o cinema acabou ficando realmente um lugar para filmes mais evento, né? Ou uma plataforma de lançamento. O cinema, ele tem esse poder, geralmente, de divulgação maior, de status. O cinema pode funcionar para um filme para vários propósitos, né? Tem filme que realmente ele não vai trazer uma grande receita no cinema, mas o lançamento em cinema pode ser usado como uma janela para trazer visibilidade, para trazer boas críticas, para trazer... eu acho que cada projeto hoje, o que diferencia é que não dá para você lançar tudo igual, né? Não dá para tratar os projetos da mesma forma. Eles têm uma vocação, eles têm um caminho para ser monetizado. Cada projeto vai ser melhor, mais bem monetizado de uma forma diferente. Então, mesmo hoje, quando a gente começa a desenvolver um projeto, a gente fala, poxa, tá incrível, mas esse projeto não é mais para cinema. Vamos direcionar ele para uma janela de streaming? Ele tem cara de um público de streaming, ele é aquele projeto que... Para você levar a pessoa no cinema, o filme realmente hoje tem que ter Qual que é o público, então, do cinema? Não, Como é que vocês fazem essa leitura desse perfil? Hoje, né? Mas assim, é isso. As grandes franquias, os grandes diretores, os filmes que vão para o Oscar, os super-heróis, os filmes que têm realmente possibilidade de trazer um retorno financeiro de bilheteria, são esses filmes mais evento.
Os outros, eles podem ir ao cinema, mas sabendo dimensionar a expectativa disso, que acho que esse é o segredo. É você não investir demais, para você não perder o investimento. E ele pode, mesmo sendo um filme que dá 100 mil espectadores ou 10 mil espectadores, se você investiu de acordo com isso, ele pode dar mais lucro do que aquele que você investiu um monte e ninguém foi ver. Então, você tem que dimensionar a expectativa, dimensionar o seu investimento. E um filme pequenininho, às vezes, pode dar mais lucro do que um grandão, sabe? Você acha que o fato de as pessoas ainda buscarem o cinema, para além da tradição também de ir ao cinema, o cinema, né, como lugar aconchegante, mas tem a ver também com a experiência estética, com o sentimento de imersividade ali dentro daquela sala preta? Ah, sem dúvida. Se a gente ainda for falar de público infantil, público família, por exemplo, eu acho que é um dos segmentos que ainda faz muito sentido você ir. Eu tenho 2 filhas, eu levo ao cinema, sempre os cinemas tem bastante gente. Porque é uma experiência, é um passeio, você sair com a família, comer uma pipoca, né? Então, com certeza, você ir com os amigos, os jovens irem assistir um filme de terror no cinema. Eu acho que, com toda certeza, ainda é sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma. E, Cristina, como é que funciona as leis do audiovisual para incentivo em filmes, em produção cinematográfica? A principal delas, a mais conhecida, é a lei do audiovisual. Ela tem alguns artigos. O artigo 1º, que é para investimento de empresas privadas. Então, uma parte do que elas pagariam de imposto, o governo renuncia para que a empresa possa escolher um projeto para investir, né? Geralmente um projeto que esteja um pouco alinhado com as estratégias de comunicação e marketing dessa empresa. E ela investe e tem algumas contrapartidas, como logo, como convites para estreias, a combinar. O outro artigo é o 3º, que beneficia as distribuidoras. Então, as distribuidoras podem usar uma parte desse imposto para se tornarem coprodutoras e distribuidoras de alguns filmes. E as distribuidoras fazem a seleção dos projetos. E ainda tem o 3º-A, que é um outro artigo que é destinado às televisões, que também é um mesmo mecanismo de renúncia fiscal. E esse valor para as televisões, para as programadoras, para os canais poderem também escolher alguns projetos. Eles financiam uma parte e, em geral, ficam com algum direito de exibição desses projetos. E depois tem os mecanismos diretos, né? Tem o Fundo Setorial do Audiovisual, e aí são editais. As produtoras se inscrevem e os projetos são selecionados por uma comissão e tal. E aí tem diversas linhas de editais com vários critérios e alguns para complementação, alguns para primeiro longa de alguns diretores. Aí são muitas linhas diferentes. Bacana. Cristina, nossa, a conversa tá ótima. Mas a gente está se encaminhando para o final. Geralmente no final dos nossos episódios, a gente sempre pede... Você trouxe muitas dicas de filme, então não vou entrar nessa seara. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público, trouxesse um pouquinho de você, alguma dica de algum livro que você esteja lendo, de alguma viagem que você fez que você achou interessante, que você também indicaria algum país, que se você pudesse trazer um pouco também de você e para o nosso público, uma dica, alguma peça de teatro, enfim. Eu até ia falar da dica, continuando na esteira do filme brasileiro. Não, e do que a gente estava falando aqui, que agora vai estrear O Homem com H, que é uma biografia, que é um filme brasileiro, que é de uma pessoa conhecida, que é a biografia do Ney, e vamos ver, porque é muito importante para o cinema brasileiro que as pessoas prestigiem e estejam lá, né? Por exemplo, assim, para citar também um outro filme que eu vi recentemente que que saiu um pouco da caixa e que o cinema estava lotado, era o Flow, que esteve no Oscar, é um filme família e é um filme sem diálogos, né? Quem diria? Quem diria? Então, agora assim, sem ser filme, série... Não, mas tudo bem também. As minhas leituras, no fim, ultimamente, são muito direcionadas
para isso, né? A sua vida ou é isso, você livros respira. com possibilidade de adaptação, ou roteiros, então... Mas aí, não vira trabalho? Você consegue descansar? Você consegue pensar, olhar ainda para isso como sei lá, as pessoas, como um entretenimento, como uma distração? Você consegue diferenciar ainda as coisas? Então, às vezes eu falo, nossa, eu vou pegar um livro Água com Açúcar, um livro gostosinho para ler e tal, e assim, é bom também, eu sinto falta, porque é essa leitura descompromissada, assim, né? Não é isso. Mas é raro, é só nas férias. Mas, não, legal, muito bom. Muito bom, muitas dicas muito boas. Mas eu estava aqui pensando, né, só para a gente fechar, o quanto que o cinema brasileiro ele é rico, a história do cinema brasileiro era rica, e se a gente assistir, eu como professora, muitas vezes exibi filmes do início do século para os meus alunos, com temáticas tão presentes. Então a gente também tem diretores que deixaram sua marca, Mário Peixoto no Limite, temos também tantos filmes importantes aí, como Ganga Bruta do Humberto Mauro, né? O Walter Salles, né, que deixa a sua história, o Glauber Rocha, reconhecido internacionalmente. Então o Brasil é um país de grandes nomes, e que deixa a sua marca. Eu acho que é isso. Talvez o que falte é esse maior incentivo, esse maior reconhecimento, visibilidade, porque, de novo, ainda estou aqui. É um filme que é exibido e reconhecido com um jeito brasileiro de ser, com a nossa linguagem, com a nossa cultura. Ele conseguiu uma coisa difícil, que é aliar uma boa cinematografia a um resultado super expressivo de audiência, né? Essa é sempre a busca. A gente tem muitos extremos que são, às vezes, ou um ou outro, né? E ele conseguiu isso. Acho que é um grande feito, realmente, porque a gente tem outros festivais importantes, sempre tem um nome brasileiro, né? Esse ano, de novo, o Kleber está no Festival de Cannes, tal, e eu espero que essa combinação aconteça mais vezes, né? Que os filmes consigam viajar, encantar e gerar resultado e performar bem né, e trazer retorno, porque isso alimenta. A gente não pode ter um desse, a gente precisa ter muitos desses para isso ir voltando e realimentando a nossa indústria, e assim vai, né? Bom, Cristina, estamos de fato chegando ao fim aqui desse episódio. Você é sempre muito bem-vinda, então volte sempre aqui para contar as novidades do nosso setor audiovisual. A SET tem total interesse nisso. E foi um prazer tê-la conosco. Imagina, eu que agradeço. Assisti vários também, aprendi várias coisas, então foi muito bom conhecer vocês e estar aqui. Obrigada. A gente que agradece. E você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela sua escuta, muito obrigada pela sua presença virtual aqui com o SETcast. Só lembrando que o SETcast é produzido nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação de Tito Liberato e Giovana Souza, produção de Fábio Pereira e apresentação de Deise Feitosa. Para saber mais sobre a SET e se associar, acesse set.org.br. Muito obrigada por sua presença, por sua audiência. E logo tem mais SETcast para você.